Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Oi, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais e para dar dicas para a gente, o professor doutor Paulo Correia, diretamente da EASH USP para o nosso podcast. Se você não sabe ainda quem é o professor Paulo Correia, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer além dele toda a nossa equipe que trabalha no podcast Conceituados. Bom, agradecendo mais uma vez a presença do Paulo no seu programa para trazer dicas excelentes para a gente hoje. E as dicas de hoje são muito interessantes. Professor, muitas da nossa audiência é composta por professores, docentes, né, dos mais diferentes níveis. Agora eu te faço uma pergunta. Como que a gente pode fazer mapas para identificar os conceitos mais difíceis a serem ensinados? Fala, Bruno, tudo jóia? Olha, essa é uma das atividades que eu mais gosto de explorar com os mapas conceituais, né? É a gente, de alguma maneira, trabalhar com aquilo que a gente quer ensinar para os outros. Então, toda vez que eu vou ministrar uma disciplina, eu me coloco um desafio, né? Eu vou representar o conteúdo da minha disciplina usando os mapas conceituais. E, na verdade, esse processo que começa daquele jeito meio preguiçoso, do tipo, eu já sei o que tem na minha disciplina, então deixa eu colocar aqui, mas eu já sei como é que vai ser esse mapa. Na verdade, esse processo ele é sempre muito interessante, porque à medida em que esse mapa vai se configurando na tela, eu vou me lembrando, às vezes, de episódios que ocorreram já nas minhas aulas, que servem como sinais de alerta para os conceitos onde os alunos, né, geralmente se enroscam mais. Seriam aqueles conceitos que eventualmente oferecem maiores dificuldades para os alunos assimilarem. Então, esse processo, ele acaba servindo não só para que eu ative as estruturas de conhecimento sobre as disciplinas que eu ministro, então, eu vou, né, acionar aquilo que está na minha cabeça sobre as minhas disciplinas, e eu vou tentar organizar isso na forma de um mapa conceitual, mas eu também noto um outro resultado muito interessante, que é a recuperação, às vezes, de situações de sala de aula, onde eu lembro, como professor, que quando eu fui ministrar a aula sobre o conceito X, os alunos demonstraram muita dificuldade. Então, eu gosto muito desse exercício porque ele me tira dessa zona de conforto que o especialista geralmente se coloca. Então, toda vez que você vai ministrar a mesma disciplina, você já começa pensando assim, isso aqui está tranquilo, eu já sei, eu já fiz isso aqui tantas vezes. Só que se a gente se dispuser, né, a construir esse mapa conceitual, a gente pode, para a próxima turma, de repente, implementar alguns pequenos ajustes que vão ter grandes repercussões nas aprendizagens dos alunos. Então, aqui fica o meu convite. Não tem problema que você já dê uma dada disciplina há vários e vários anos. Tente, antes de começar a próxima edição da sua disciplina, criar um mapa sobre ela, porque você vai ver o poder dos mapas em te ajudar a combinar não só o seu conhecimento sobre o tema, mas as experiências mais recentes que você teve ao ministrar esse conteúdo em sala de aula. Professor, você trouxe essa dica abordando o lado de utilizar os mapas conceituais para representar os conceitos mais difíceis a serem ensinados, né? Agora, professor, como que a gente pode apresentar o conteúdo geral de uma das aulas, né, que a gente ministra com professores? Como que a gente pode inserir os mapas conceituais nas nossas aulas, né, para a gente apresentar o conteúdo das aulas através dos mapas? Bom, então aqui eu vou dar alguns exemplos práticos que eu utilizo nas minhas próprias aulas, né? É claro que aqui eu não vou esgotar o tema, mas eu prefiro até compartilhar experiências que eu mesmo já desenvolvi e sei que elas funcionam, ao menos na medida dos objetivos que eu estabeleço para as minhas disciplinas. Então, se a gente tem esse mapa que caracteriza, né, os principais conceitos da nossa disciplina, eu posso, primeiro, colorir os conceitos que são mais difíceis, né? Então, eu vou visualmente destacar aquilo que eu acredito que serão os maiores desafios de aprendizagem para os alunos.
E posso fazer melhor do que isso, eu posso apresentar esse mapa para os meus alunos. Então, toda vez que eu começo a ministrar uma disciplina, na minha aula inicial, eu apresento um mapa conceitual que contém poucos conceitos, geralmente esses mapas iniciais, eles vão apresentar cerca aí de 10 a 12 conceitos, e o objetivo desse mapa é gerar o que eu chamo de plano de voo. Ou seja, eu não vou ficar aqui detalhando o que nós vamos fazer aula a aula na disciplina, mas eu quero dar uma visão geral sobre todo o trajeto que nós vamos vencer ao longo do semestre ou do ano letivo. Então esse mapa, ele é bastante genérico, ele é bastante abrangente, mas já nesse mapa eu posso sinalizar com cores, por exemplo, aonde estariam os tópicos mais desafiadores. Eu acho que isso é importante porque o aluno que vai começar com a gente, né, essa viagem ao longo de um semestre ou de um ano, ele ganha, de alguma maneira, um roteiro, né? Ele ganha um guia para a viagem que ele vai fazer junto com o professor. Por isso que eu gosto dessa analogia com um plano de voo. Você ainda não fez a viagem, mas você tem uma ideia da direção a ser seguida. É claro que essa lógica, ela também se aplica a aulas específicas. Então, na minha aula inicial, por exemplo, eu mostro esse plano de voo, que é bastante geral. Esse plano de voo, ele é recuperado ao longo do processo, né, ao longo da própria disciplina. Então, em algumas aulas especiais, eu posso começar a minha apresentação retomando esse plano de voo para lembrar a todos aonde estamos, né, no nosso itinerário. Agora, eu também posso, ao introduzir um determinado tema, fazer um mapa específico sobre esse tema e trabalhar com esse mapa juntamente com os meus alunos. Eu posso aqui, só para dar 2 exemplos, trabalhar fazendo o mapa e abrindo a discussão, apresentando o meu mapa, e a partir desta apresentação os alunos podem fazer discussões e perguntas, ou eu posso discutir os assuntos com os alunos, os temas com os alunos, e no final da aula eu posso fazer um fechamento apresentando o meu mapa e a partir daí também disparar perguntas para que eles reflitam sobre as discussões de forma comparativa com o mapa que eu apresentei no final. Então aí você tem formas muito interessantes de usar os mapas conceituais do professor, seja para criar um plano de voo, que seria esse itinerário, o percurso que nós vamos percorrer durante a aprendizagem, seja com mapas sobre temas específicos, que podem ser utilizados no início da aula ou no final da aula, de acordo com o desejo e os objetivos do professor. Muito interessante essa parte que o professor aborda o uso dos mapas conceituais em sala de aula, que vem na sequência do que a gente vai trabalhar aqui na próxima dica, que é, professor, eu tenho uma dúvida, como que a gente pode usar os post-its em aulas ou em outros momentos para a gente criar um mapa colaborativo com esses alunos, por exemplo, no exemplo que você mencionou agora há pouco, na dica anterior? Legal, Bruno. Eu vou responder essa sua pergunta me mantendo um pouco mais fiel ao professor, que acaba sendo um pouco o personagem que pode se valer das dicas do episódio de hoje. Mas no final eu prometo que vai ser muito fácil você imaginar uma transposição para esse processo com post-its envolvendo os alunos. Mas vamos continuar imaginando o seguinte, né? Eu sou um professor, eu vou dar minha disciplina, eu organizei lá meus mapas, eu identifiquei os conceitos mais difíceis, eu criei um mapa que é um plano de voo, eu criei alguns outros mapas sobre temas importantes que eu vou apresentar ao longo de um semestre ou de um ano. E aí, na verdade, eu tenho agora uma outra situação. Eu quero desenvolver um projeto interdisciplinar, né? Ou eu quero conversar com o professor que dá as aulas práticas da minha disciplina, se você tiver, por exemplo, né, ministrando uma disciplina das ciências da natureza. Né? Então, de alguma maneira, eu preciso conversar e colaborar com um outro colega que ministra um outro conteúdo. Então, nesse caso aqui, a gente pode replicar esse esforço que eu fiz individualmente, construindo mapas conceituais colaborativos para buscar
pontos de intersecção entre as nossas disciplinas, entre os nossos conteúdos, entre a parte teórica e a parte experimental. E nesse caso, eu acho que o post-it ele é um super trunfo. Por quê? Porque, na verdade, esse processo de colaboração, ele tem que permitir a todo mundo que colabora mexer no mapa conceitual que está sendo construído. Então, o que a gente pode entender aqui como o mexer no mapa conceitual? Colocar conceitos, tirar conceitos, fazer flechinhas, mover os conceitos na folha. Então, tudo isso acaba sendo muito mais rápido e prático de ser feito se, ao invés da gente começar a rabiscar numa folha de papel, a gente pegar uns post-its coloridos e for lá, né, na direção de uma parede ou na direção de uma folha A3, que é um pouco maior do que aquelas folhas de sulfite que geralmente a gente tem em casa, e aí a gente escreve, né, em cada post-it um conceito, cria lá um estacionamento de conceitos, ou seja, um pequeno conjunto de conceitos de partida, e começa a conversar sobre esses conceitos para identificar as proposições. Então, veja que esse processo de colaboração envolve um diálogo muito intenso entre os participantes desse grupo colaborativo. Então, a gente pode imaginar que aqui eu tenho um grupo aí de 2, 3 professores tentando desenvolver uma ideia de um projeto interdisciplinar. Então, os post-its eles vão ser muito úteis para justamente a gente mexer nesse mapa até que ele fique com a cara do grupo. E como eu havia prometido, eu acho que fica muito fácil para todos aqueles que estão ouvindo esse episódio imaginar que isso pode ser uma experiência replicável na sala de aula. Ou seja, eu estou ministrando um conteúdo da minha disciplina e gostaria muito que os alunos discutissem esse tópico entre eles. Então, uma estratégia que a gente pode usar para isso é pedir que eles se organizem em pequenos grupos e desenvolvam mapas colaborativos. E aqui chegamos nesse ponto que permite a replicação da experiência. Ou seja, se eles vão fazer um mapa colaborativo, é interessante que todos os alunos consigam colocar conceitos, tirar conceitos, mexer nos conceitos, e aí os post-its serão muito úteis. Então, a ideia é que, quando a gente está lidando com um processo colaborativo, todo mundo tem que ter condições de dar a sua ideia, de mexer no mapa, para que ele fique com a cara do grupo no final da colaboração. Então, para isso, nada melhor do que os post-its para nos ajudar, ao invés de a gente ficar rabiscando uma folha que chega num determinado momento, a gente já não consegue entender mais nada que está nessa folha. Então, eu gosto muito dos post-its para fazer esses mapas colaborativos, seja com professores, seja com alunos. Essa dica fechou com chave de ouro o nosso episódio. Muito interessante esse comentário que o professor trouxe, né, a respeito do uso dos post-its para criar os mapas colaborativos e, além disso, de como aconteceu um processo mesmo de colaboração. Muito interessante mesmo. Professor, muito obrigado na sua participação em mais um programa do Dicas do Paulo. Trouxe dicas excelentes que vai ser de bom uso para todo mundo que é professor, que trabalha no ambiente escolar. E depois de todas essas dicas, agora é só praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Muito obrigado e até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.